trabalhador. E sem dinheiro vai dando um jeito, vai pro serviço. É compromisso, vai ter problema se ele faltar. Salário é pouco, não dá pra nada. Desempregado também não dá. E desse jeito a vida segue sem melhorar. Trabalhador, trabalhador brasileiro. Garçom, garçonete, jurista, pedreiro. Trabalhador brasileiro. Trabalha igual burro e não ganha dinheiro. Trabalhador brasileiro. Oh, oh, trabalhador. Está na luta do corre-corre do dia a dia. Mamita fria, mas se precisa ir trabalhar. Essa rotina em toda firma começa às 7 da manhã. Patrão reclama e manda embora quem atrasar. Trabalhador, trabalhador brasileiro. Dentista, frentista, polícia, bombeiro. Trabalhador brasileiro. Tem Ari por aí que é formado em engenheiro. Trabalhador brasileiro. Trabalhador. E sem dinheiro vai dando um jeito, vai pro serviço. É compromisso, vai ter problema se ele faltar. Salário é pouco, não dá pra nada. Desempregado também não dá. E desse jeito a vida segue sem melhorar. Trabalhador, trabalhador brasileiro. Garçom, garçonete, jurista, pedreiro. Trabalhador brasileiro. Trabalha igual burro e não ganha dinheiro. Trabalhador brasileiro. Era isso. Acho que Não, sintetiza beleza. um pouco dos dilemas aí que vocês vão trabalhar nos grupos, né, pessoal? É bom, boa tarde, pessoal, para quem foi chegando aí. A nossa aula hoje é com o professor Emiliano, né? É Direito e Cidadania, disciplina de Emiliano, desculpa. Exato, É, né? isso aí. Tá. Isso. E aí, só para te contextualizar, Emiliano, na verdade, cada professor está vindo apresentando algumas questões relacionadas a trabalho e sociedade, né? E fazendo um diálogo aí com os subtemas dos alunos que eles escolheram, que são desemprego, trabalho em tempos de pandemia, trabalho informal, e esses assuntos assim, né, tecnologia da informação e algumas coisas relacionadas a essas questões mais do trabalho no momento atual, né? Precarização, desculpa, precarização também é um dos temas. E aí, enfim, a ideia é ajudar eles a construir o referencial teórico dos projetos de pesquisa, né? Eles têm como tarefa fazer um projeto de pesquisa. No Moodle lá, eu não sei, tu até falaste que ia colocar alguma coisa já, Emiliano, de texto, alguma coisa assim, né? No Moodle a gente está colocando alguns materiais para eles pesquisarem e incorporarem esse referencial teórico deles e fazer uma discussão mais aprofundada aí, um diálogo com alguns autores sobre esse tema que eles escolheram. E é isso, vou deixar para ti
para te falar e ficamos juntos aqui, tá bem? Ótimo, obrigado, Carlos. E aí, pessoal, tudo bem? Espero que tenham passado um Feliz Natal aí com a família, esteja todo mundo bem. Bom, a minha ideia é dar um pouco sequência, eu vi o que conversei com os outros professores também, o que eles já tinham comentado. Me parece, assim, que seria interessante, né, independente da especificidade do trabalho que cada um de vocês vai desenvolver, da gente resgatar alguns elementos do direito do trabalho como um direito social, tá? Então, eu organizei aqui um pequeno slide, né, para passar para vocês. Depois eu vou disponibilizar ele no Moodle e também vou disponibilizar 2 textos, assim, né, um mais geral, mais teórico sobre o direito ao trabalho e também um outro mais sobre questões atuais, né, dessas temáticas que vocês têm interesse em aprofundar no trabalho em grupo de vocês, tá bom? E aí fiquem bem à vontade para me interromper, né? Eu vou ir passando, resgatando aí algumas coisas, mas a gente vai dialogando aqui ao longo da nossa aula hoje, tá bom? Um segundinho aqui que já vou compartilhar com vocês esses slides. Vocês conseguem enxergar? Acho que Sim, tá senhor, dá carregando, para né? ver. Sim, agora carregou. Tá. Carregou? Ótimo. Então tá, pessoal. Bom, primeira questão que a gente tem que voltar, a gente tem já iniciado isso na nossa disciplina de Direito e Cidadania, né? Mas é a importância que tem para toda a estrutura do sistema jurídico, né? A gente pensar as várias áreas do direito a partir do que a nossa Constituição, que foi, né, promulgada em 1988, ela trata sobre o tema, né? Um pouco naquela ideia que eu comentava com vocês, de que a gente tem uma hierarquia, né, das normas, né, do sistema jurídico. O topo, digamos assim, da nossa pirâmide hierárquica no direito brasileiro é a própria Constituição, e por isso que é importante que a gente lembre, né, que temas são abordados ali e de que forma está previsto alguma temática, né? Então, como a temática que vocês estão desenvolvendo, essa relação entre trabalho e sociedade, é importante a gente recordar algumas coisas, tá? Então, o final de contas, o que são direitos fundamentais, né? Que são os principais direitos que estão garantidos ali na nossa Constituição de 88. Né? Os direitos, eles são pensados ao longo da história para proteger as pessoas, para proteger a sua dignidade, as relações que elas têm nessa sociedade, né? Então, vários aspectos da nossa vida em sociedade, eles passam a ser protegidos pelo sistema jurídico. Então, os mais básicos deles são o direito de liberdade, a igualdade, o direito à vida, à saúde, e o trabalho também está incluído nisso, né? A educação, entre outros direitos humanos aí que a gente está aprofundando um pouco mais a partir da Declaração de Direitos Humanos da nossa disciplina de Direito e Cidadania, né? Mas no âmbito do direito constitucional, quando a gente fala em direitos fundamentais, né, a gente está se referindo a esse leque, esse conjunto de direitos, né, que possuem uma importância na nossa ordem jurídica. Por isso que a gente diz, no âmbito do conteúdo, eles são direitos mais importantes, porque estão muito vinculados à dignidade da pessoa humana, tá? Enquanto a sua forma, eles estão previstos na nossa Constituição ou em tratados de direitos humanos que o Brasil assinou, né? E eles têm uma força normativa que não pode ser simplesmente retirado a partir de uma vontade de alguém da nossa Constituição, né? Alguns, eles podem ser objetos, né, de emendas constitucionais, né, projetos de emendas constitucionais, que exigem para ser, né, modificados um quórum superior, né, um número de votos qualificado, como a gente diz, de 2/3, mas também tem alguns direitos que eles sequer podem ser objeto de emenda da Constituição, tendo em vista que eles são chamados de cláusulas pétreas, né? São cláusulas que estão garantidas, inclusive, em tratados internacionais e que, em razão disso, como o Brasil
é signatário desses direitos, eles não podem, né, ser retirados simplesmente por uma votação no Congresso, tá? E afinal de contas, o que eles buscam, né, pessoal? Eles buscam concretizar essa proteção da dignidade da pessoa humana, dando condições mínimas, né, necessárias para essa vida digna. Dentro desses direitos fundamentais, tem um conjunto de direitos que a gente chama de direitos sociais, tá? Quais que são os principais desses direitos sociais que estão previstos na nossa Constituição? O trabalho, a assistência social, a moradia, educação, saúde, lazer, previdência, transporte, né? Esses vários direitos são direitos que estão garantidos aí e são reconhecidos como direitos sociais, tá? No âmbito do desenvolvimento histórico, né, do direito constitucional, a gente vê que a gente pode definir que esses direitos sociais, eles vieram num segundo momento da história, né, que houve, né, uma preocupação e uma conjuntura histórica de alguns fatores que eu já vou falar para vocês, que levaram a esses chamados direitos de segunda dimensão, tá? Mas antes disso, tinham direitos que já estavam assegurados, direitos individuais, né, direitos políticos, né, liberdades que limitavam a atuação do Estado, né, onde o Estado podia ou não intervir, né, nos direitos individuais de cada pessoa, tá? Ao mesmo tempo, há esse conjunto de direitos políticos, principalmente na defesa da democracia, né, e esses direitos que vão ser frutos das revoluções burguesas, do liberalismo, que vão garantir, né, direitos individuais que são também direitos fundamentais, mas que ao longo da história se mostraram insuficientes, ou seja, eles não conseguiram dar conta, né, de demandas que estavam ali na sociedade, que por isso precisavam, né, e passaram a ser objeto do direito constitucional. Boa parte dos direitos sociais são, né, desenvolvidos já no fim do século XIX, início do século XX, né? Tem duas constituições que são bem marcantes disso, que é a Constituição alemã de Weimar, de 19, e a Constituição mexicana de 1917. São as primeiras constituições que incorporam isso, né? Mas ele vai se expandir internacionalmente mesmo depois da Segunda Guerra Mundial, né? Depois ali de 1945, e por isso que dá para a gente relacionar com a matéria que a gente está vendo na nossa disciplina da Declaração Universal de Direitos Humanos, né? Bem nesse final da década de 40 que várias constituições europeias, principalmente, vão incorporar isso aí, mas também a própria Constituição brasileira, já nos anos 30, vai estar sofrendo essa influência das constituições anteriores ali que eu mencionei, que é a mexicana e a Constituição alemã, né? Basicamente, a gente poderia distinguir assim: os direitos individuais, eles limitam a atuação do Estado, tá? Então, é onde o Estado não pode intervir. Então, ele tem um aspecto negativo no sentido de proteger o indivíduo, tá? E os direitos sociais é onde o Estado deve intervir, ou seja, em temas que, diante da sua complexidade e da sua importância, o Estado deve atuar, né, para garantir a saúde, a educação, né, e por isso que a gente menciona que seriam direitos mais positivos, né, uma atuação propositiva do Estado. Depois eu vou passar, né, esses slides ali para vocês, mas a gente pode apontar esses três momentos, assim, né, essas três dimensões que estão vinculados com aqueles princípios que a gente viu lá do liberalismo, né, da Revolução Francesa, que vão se expressar aí em avanços de direitos, né? Na primeira dimensão, muito esses direitos de liberdade, direitos negativos, como eu mencionei, áreas onde o Estado não pode agir, né? Mais clássicos deles são os direitos civis e políticos, direitos individuais, e são bem característicos do Estado liberal, tá? A segunda dimensão são os direitos de igualdade, tá? Então, esses direitos seriam onde o Estado deve intervir para garantir um mínimo de igualdade, garantir a efetividade, condições mínimas para essas pessoas terem né, a sua dignidade preservada.
E aí a gente menciona, né, que são esses lados mais positivos e os direitos sociais, econômicos, né, culturais, que inclusive fazem parte daquele tratado que a gente estava estudando na nossa aula, né, aquele tratado que é assinado na ONU também para a proteção desses chamados DESC, né, direitos econômicos, sociais e culturais. Eles têm um viés mais coletivo, né? Então eles pensam enquanto categorias, enquanto, né, classes sociais também, né, que vão ter essa proteção. E eles vão se desenvolver nesse momento do Estado social, mas vão se aperfeiçoar um pouco mais ao longo do tempo, incluindo outros direitos já na virada, né, já no nosso momento da nossa Constituição Federal, que reconhece um Estado democrático de direito, né? E aí a gente passaria a ter, inclusive, direitos de uma terceira dimensão, né, que estão mais vinculados a esse aspecto, desse princípio do liberalismo, que seria a fraternidade, né? E que aí é muito vinculado a essa defesa da paz, do meio ambiente, né? Direitos intergeracionais, né? Então, basicamente, a gente poderia resumir, né, essas três dimensões assim como um elemento mais classificatório assim das etapas como que isso vai se desenvolvendo, tá? No âmbito da história, né, é importante isso que eu mencionava, dois marcos bem importantes no ano de 1917 são a Constituição Mexicana e a própria Revolução Russa, que amplia direitos principalmente para as mulheres já nesse ano, mas em 18, com o fim da Primeira Guerra, tem a criação da Organização Internacional do Trabalho, que é a principal, né, entidade de direito internacional que vai regular essas legislações e esses direitos trabalhistas, né? Ele vai trabalhar principalmente por resoluções que já vão ter a influência da Constituição Mexicana, por exemplo, quanto ao limite da jornada de trabalho, contra a proteção de ampliação exacerbada do desemprego, proteção à maternidade, né? Logo na sequência, né, vem a Constituição Alemã de Weimar, né? Em 34, o Brasil, na sua Constituição, ele já dá um aspecto trabalhista e reconhece direitos sociais no período do governo Vargas, né? Ele precisa intervir, né? O Estado precisa começar a intervir diante do acirramento de conflitos que estavam ocorrendo, e no começo dos anos 40, né, o Brasil aprova, então, a principal legislação trabalhista que nós temos até hoje, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, né? Decreto-Lei 5.452. Para vocês verem, imagina, a base da nossa legislação trabalhista, ela tem já esse longo período, né? Mais de meio século aí, e por isso, inclusive, tem que ser aperfeiçoada diante das dinâmicas das relações de trabalho que tem se alterado e que vocês vão estudar também, né? Vão estar aprofundando nos trabalhos de vocês. Entre 45 e 48, né, tem a criação da ONU, a Declaração Universal dos Direitos Humanos que a gente está vendo. Em 66, aquilo que eu mencionava para vocês do pacto, né, dos PIDESC, né, que é onde vai estar previsto o direito do trabalho, e em 88, a nossa chamada Constituição Cidadã, que reconhece o trabalho como um direito social, né? Na nossa Constituição, basicamente, a gente pode apontar, então, que os direitos fundamentais individuais estão previstos ali no nosso artigo 5º, tá? Por exemplo, no inciso 1º, né, o artigo 5º vai dizer: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, né, à propriedade, nos termos seguintes. E no inciso 1º ele refere assim: homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Então, igualdade perante a lei. A gente pode chamar isso de uma igualdade formal reconhecida no âmbito constitucional. Já no artigo 6º da nossa Constituição Federal, nós temos os direitos sociais, tá? Então diz ali, ó, são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, lazer, segurança, previdência social, a proteção da maternidade e da infância, a assistência aos desamparados na
forma desta Constituição. Igualdade de oportunidades, considerando, então, as diferenças das pessoas. Então, no artigo 6º, nós temos são direitos que prevêem igualdade, tentar garantir uma igualdade material para a população brasileira. Então, artigo 5º, igualdade formal, artigo 6º, igualdade material. Tá? Esse desenho, ele tenta mostrar esse desafio que nós temos, né? Porque a gente pode dar, né, uma caixa igual para pessoas diferentes, vejam ali do lado esquerdo, e aquela pessoa que é mais baixinha, que é uma criança menor, ela não vai conseguir assistir aquele jogo. Então, não adianta a gente dar necessariamente a mesma coisa para pessoas diferentes. A gente tem que estabelecer, então, esses elementos de igualdade material, como no desenho do lado direito ali, já que nós temos uma pessoa adulta, uma pessoa, né, mais alta que já consegue enxergar, ela sequer precisa, por exemplo, daquela caixa para ela poder ceder, né, aquela caixa para aquela criança que não conseguiria assistir o jogo se não fosse pela ajuda daquela outra. Então, esses elementos são interessantes para a gente ir pensando os desafios que esse tipo de direitos sociais exigem na sua concretização. Tá? Mas se eles estão na Constituição, então são direitos que nós podemos exigir, né? Que tem algum conteúdo concreto, né? Então, algumas obrigações básicas, elas são dirigidas, inclusive, para o Estado brasileiro, tá? Então, o Estado brasileiro, ele tem a obrigação de adotar medidas imediatas para começar a dar efetividade àquilo, né? Ele tem que garantir níveis essenciais sobre aquele tema. Ele não pode discriminar as pessoas, né? Selecionando por interesses particulares, ou amiguismo, ou inclusive, né, corrupção, alguma coisa, direcionar, eu vou beneficiar aquele município e não aquele outro, né? Então, isso a gente tem que pensar que o Estado brasileiro ele tem que agir analisando as especificidades de cada região, de cada município, e sem gerar prejuízos ou discriminações, né? E ele também tem, no âmbito desses direitos sociais, a ideia de que ele não deve retroceder no que ele já garantiu. Então, nós temos um elemento nos direitos sociais que é a proibição de retrocesso. Uma ideia de progressividade, da gente ir aprofundando e desenvolvendo esses temas. Esse, para mim, é um dos principais desafios que nós vemos, porque, infelizmente, muitos direitos sociais eles vão perder efetividade ou, inclusive, ser flexibilizados de acordo com interesses né, momentâneos, interesses particulares, sendo que, pela legislação, pelo que a gente tem, a gente deveria ter um mínimo que já foi garantido e que a gente deveria ir avançando em conseguir mais, não em retroceder quanto a esses direitos, né? Então, esse é um desafio que hoje nós vemos principalmente aqui no Brasil, diante da flexibilização de muitas normas de direitos sociais, né? A própria flexibilização fruto, né, da reforma trabalhista, do amplo processo de terceirização que ocorre, né? Aquilo que vocês estão vendo, né, da precarização do trabalho, da possibilidade que se abriu do trabalho intermitente e, inclusive, de pessoas ganhando menos do que um salário mínimo, né, essas situações, a uberização, aquela ideia de que todos, né, vão ser empreendedores e que vão obter sucesso em razão dos das suas situações particulares, mas não se pensando numa situação mais coletiva, né? E a gente usa hoje o termo uberização na temática trabalhista não só para os Uber, né? Mas para uma série de outras profissões que, em razão da chegada de aplicativos, das tecnologias, foram se precarizando, né? E, inclusive, direcionando responsabilidades que antes eram do empregador para o próprio empregado hoje garantir. Então, por exemplo, os custos, né, que se tem, um motorista de Uber, ele banca praticamente todos os seus custos e hoje, com o aumento da gasolina que a gente vê, se vocês perguntarem, quando pegarem cada um para eles, comparando o começo do Uber, né,
quando surgiu como uma alternativa diante, né, das demandas que faltavam aí para garantir o transporte público, hoje muitos motoristas, né, houve uma redução muito grande de motoristas, pessoas que saíram do Uber por causa dessa situação, mas também os custos que eles adquiriram ao longo do tempo só foram aumentando, né? Então a gente vê que eles hoje reclamam muito das condições de trabalho e que, inclusive, tem discussões, né, em vários países sobre a questão do reconhecimento do vínculo trabalhista entre os motoristas de aplicativo, não só o Uber, né, 99, outros aplicativos, e essas empresas de aplicativos, né? Inicialmente no Brasil, por exemplo, não se reconhecia, não havia esse reconhecimento do vínculo trabalhista. Nós tínhamos várias decisões não reconhecendo. Nós, no entanto, nesse ano, tivemos decisões, né, do Tribunal Regional do Trabalho, aqui em Porto Alegre, né, que passaram a reconhecer esse vínculo. Há uma discussão jurídica ainda sobre isso, não está pacificado. Então, há situações que pessoas não tiveram reconhecimento de vínculo e outras situações que tiveram. Está uma discussão nos tribunais regionais, isso provavelmente só vai ser definido, né, pelo TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, e pelo próprio STF, né, que é o Supremo Tribunal Federal, e vai demorar ainda um tempo. Mas o que a gente tem visto é que internacionalmente, né, vários países têm passado a reconhecer esse vínculo diante dessa nova dinâmica dos aplicativos, né? Como os aplicativos têm criado, né, situações e que não protegem os motoristas, né? Então vai um pouco isso. Então, isso nos leva a pensar aquilo que seria basicamente que eu queria passar para vocês com a aula de hoje, que a gente tem que pensar quando a gente está falando sobre trabalho e sociedade, que o trabalho é um direito fundamental, é um direito social. Por quê? Porque o acesso a um trabalho digno, com um mínimo de condições, ele já está previsto na nossa Constituição, está previsto naqueles tratados que a gente viu, tem um histórico de mais de 100 anos, né? A gente estava vendo ali 1917, 1919, mais ou menos os marcos né, internacionais que trouxeram esse reconhecimento constitucional, então quase 100 anos desse reconhecimento. No entanto, as dinâmicas das empresas, as dinâmicas que vêm sendo realizadas ao longo do tempo têm dificultado, inclusive a própria pandemia, né, com a crise econômica, com as dificuldades de várias atividades serem realizadas, agravou, né, a crise econômica e o próprio desemprego. Então, esse é um desafio que se tem aí pela frente, como o Estado brasileiro, né, ele vai possibilitar, ele vai garantir o respeito desses direitos dos trabalhadores e, inclusive, cumprir o seu dever de sempre pensar a redução do desemprego, né? O Brasil hoje está batendo recorde de desemprego, né? Então, esse é um grande desafio que se tem pela frente, porque tem várias profissões que, com a transformação tecnológica, vem perdendo espaço e as pessoas não têm conseguido, né, retomar as suas vagas de emprego, né? Então, o Estado hoje tem um grande desafio de fiscalizar, né, produzir novas normas e manter estruturas, apoiar, inclusive, né, as empresas, os empregadores, no sentido de ampliar o acesso a esses direitos, né? Então, esse é um desafio que a gente vê aí para o próximo período, né? Então, isso leva a gente a pensar como, né, esse direito fundamental, que deve ser garantido pelo Estado e respeitado por todos nós, exige, né, um nível de eficácia de dois tipos, né, que a gente chama de uma eficácia vertical, porque obriga o Estado em relação às pessoas e as pessoas em relação ao Estado, mas também uma eficácia horizontal, porque nós, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, precisamos, né, apoiar e fortalecer a garantia desses direitos sociais, né? Então, esse é um desafio. E aí, basicamente, só para vocês terem em mente, onde que está presente na nossa Constituição, né, na Constituição Federal, a gente vê que já no artigo 1º,
né? Então, dada a sua importância, o constitucionalismo brasileiro reconhece, né? Ele diz o seguinte: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se como um Estado democrático de direito e tem como fundamentos os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Então, o Estado deve fortalecer, apoiar, né, esses direitos do trabalho, inclusive também os empregadores, a livre iniciativa de criar empregos, de criar empresas, criar espaços onde possa, né, se gerar essa dinâmica econômica de gerar empregos, né? E, inclusive, aí depois, lá no, né, bem depois, no artigo 170, a Constituição Federal vai dizer o seguinte, né? A ordem econômica está fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios, né? Vejam lá o que diz no inciso 8º, a busca do pleno emprego. Então, esse desafio que a gente tem numa crise econômica como o Brasil está vivendo, né, de reduzir os índices de desemprego, né? E o artigo 193 vai dizer o seguinte: a ordem social tem como base o primado do trabalho e como objetivo o bem-estar e a justiça social. Então, esses aspectos são bem importantes para a gente pensar, né, como a nossa Constituição está organizando isso. No entanto, tem uma parte mais específica ainda na nossa Constituição. Eu falei do artigo 5º, do artigo 6º, né, como na estrutura, né, já no artigo 1º e nos artigos seguintes, quando pensa a ordem econômica, vai estar se relacionando com isso. Mas o artigo 7º, tá, esse é o central, que define os direitos trabalhistas na nossa Constituição, que vai dizer o seguinte: são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria da sua condição social, a relação de emprego protegida contra despedidas arbitrárias ou sem justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos. No inciso 20, a proteção do mercado de trabalho da mulher mediante incentivos específicos, tá? E no inciso 30, a proibição de diferenças de salário, de exercícios de funções e de critérios de admissão por motivos de sexo, idade, cor ou estado civil. E no artigo 9º da nossa Constituição está previsto ali, inclusive, o direito de greve, né? Que é assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a sua oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam, por meio dele, defender. A lei definirá os serviços ou as atividades essenciais e disporá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. Os abusos cometidos sujeitam os responsáveis às penas da lei. Então, basicamente, pessoal, era um pouco isso que eu queria trazer para vocês, para a gente resgatar um pouco, né, como o direito ao trabalho está protegido na nossa Constituição e como seria interessante que vocês consigam relacionar essas temáticas atuais, né, que vocês têm interesse em aprofundar, com, eu vejo, né, aí é uma impressão minha, mas vocês podem ter uma opinião diferente e inclusive justificar ela no trabalho de vocês, na violação desses direitos hoje, né? Ou na falta de eficácia. Se a gente não quer dizer que está sendo violado, a gente, no mínimo, deve falar que, olha, nós temos uma Constituição que foi aprovada, né, em 1988, né? Passados aí mais de 30 anos, os desafios que nós tivemos ao longo desse tempo mostraram as dificuldades de realizá-la, né? Então, essa dinâmica aí nos leva a ter aí pela frente a necessidade de pensar, né, como a sociedade está se transformando, seja pela tecnologia, pela pandemia que nós vivemos, pelas crises econômicas que se passaram aí no último período, para pensar de que forma tanto o Estado, né, mas também nós, enquanto sociedade civil, né, enquanto membros de coletividades do Instituto Federal, de quem vai se dedicar à iniciativa privada e vai ser empregador também, né, os desafios que hoje se tem,
né, para possibilitar isso. Um dos aspectos que eu fiquei surpreso, né, é no recorde que cada vez mais existe, por exemplo, da criação de MEIs, né, de microempreendedores individuais. Várias funções que antigamente, inclusive, tinham carteira assinada, hoje não se consegue mais assinar carteira. A pessoa tem que criar uma PJ, né, como se diz, uma pessoa jurídica, para ter assegurado ali essa relação e estar atuando como MEI. O que é interessante, por um lado, né, a gente pode aprofundar isso num outro momento, porque o MEI é uma forma fácil da pessoa ter seus direitos previdenciários, né? A pessoa paga um valor mínimo por mês e está contribuindo para a Previdência, mas ao mesmo tempo, me parece, aí vocês podem avaliar também, que a gente está dando um nome, né, criando muitos empreendedores, a ideia de que essas pessoas vão conseguir ser empreendedores, mas na verdade elas continuam em relações de subordinação e relações onde, inclusive, os seus salários ou o que elas recebem em razão do trabalho que elas exercem, não tem garantido essa vida digna, nem um salário adequado. E a prova disso então, aí já para encerrar, o valor que hoje, né, nós temos do salário mínimo. Né? O nosso salário mínimo hoje está em torno de R$ 1.100, mas a cesta básica, né, ela, para uma família, ela supera esse valor e, inclusive, esse salário mínimo não garante, né? Inclusive o Diese, né, que é um órgão, ele anualmente publica, né, qual que é o ideal de um salário mínimo para uma família, e isso aponta que a gente tem, né, uma necessidade de atualizar esses valores, ainda que isso, num contexto de crise, seja praticamente impossível, né, pessoal? Que a gente veja uma possibilidade de aumento do salário mínimo para determinadas funções. O que vem ocorrendo, pelo contrário, é a precarização e, inclusive, redução de valores de salários. Então, seria basicamente isso, Carlos, que eu queria retomar com o pessoal. E fico aberto agora, se vocês tiverem dúvidas, questões que vocês pensaram, inclusive, de relacionar isso com os trabalhos de vocês. Ao mesmo tempo, eu vou organizar, né? Vou postar esses slides no Moodle e também esses 2 textos que eu falei para ajudar, mas eu vou estar disponível também por e-mail ou pelo chat para a gente ir aprofundando algumas coisas das pesquisas do trabalho em grupo, tá, pessoal? Obrigado, Emiliano. Acho que a primeira questão é perguntar para os alunos se eles têm alguma dúvida, têm alguma questão que gostariam de, enfim, de retomar dessa apresentação, dessa relação do trabalho, principalmente ligado ao direito e essas questões que ele apresentou. Acho que essa questão muito pertinente de como o empreendedorismo sendo estimulado para que a pessoa seja responsabilizada pelo seu sustento, pelos seus direitos, que o Estado vai se afastando dessa relação de prover para as pessoas alguns direitos mínimos básicos que eram vindo, e como essa flexibilização está trazendo uma mudança bem brusca, assim, uma reflexão importante para vocês fazerem nos trabalhos de vocês. Tem bastante material sobre isso, assim, enfim, né, perguntar para vocês o que vocês acharam, se tem alguma dúvida, o que vocês pensam sobre o que foi falado. Ouvir vocês um pouquinho, pessoal. Entenderam mais ou menos a proposta, assim, que é a ideia de fazer um panorama geral do que é o trabalho enquanto um direito social, essa relação do Estado com a questão da pessoa ser provida das suas condições de vida minimamente, enfim, e foi tranquilo para vocês? Isso, já tinham visto falar sobre isso? Já tem alguma dúvida? Acham que concordam, não concordam, discordam? Por favor, a gente está aqui para ajudar vocês. Nada, nada? Nem pelo Quais chat, são os pessoal? textos que tu vai... Quem tem... Se tiverem Qual comentários proposta, pelo chat, Camila? não quiserem...
Eu Pode achei ir. interessante essa parte sobre o salário básico, assim, para uma família conseguir viver, porque hoje em dia a gente vê muito da precarização que tá o Brasil e de que tem pessoas que hoje têm que ficar em fila para poder ter o direito de comer um osso numa sopa e é isso aí, tá difícil. Né? A gente está num momento bem crítico, assim, a gente vê pessoas passando necessidade realmente em questão de fome, de não conseguir prover alimento para suas famílias, enfim. E essa questão do salário mínimo e as condições mínimas para se manter, enfim, são dados que vocês encontram facilmente, assim, o custo de uma cesta básica, qual é o salário mínimo, qual seria o salário mínimo ideal para pagar todas as necessidades, como aluguel, moradia, saúde, alimentação, enfim, se a gente for colocar isso numa planilha e certamente vai faltar dinheiro para a maioria das pessoas, né? E a gente tem que entender como é que isso se relaciona com essas questões que vocês estão dialogando aí, né? Porque que nem a Emiliano falou, as leis elas foram propostas em momentos distintos do Brasil, né? Na década de 40, enfim, essas reformas que estão sendo feitas nos últimos anos têm impactado, ainda vão impactar mais uma geração toda, né? E aí essas questões estão aí. É um dado do Diese, Emiliano. Eu passei ali para eles darem uma olhada, né? Eu não me lembrava de cabeça, mas aqui fui atrás. Só para vocês terem ideia, imaginem só, né, pessoal? Hoje, o ideal, né? A gente está falando de ideal, né? O salário mínimo necessário seria de 5.969 para uma família de 4 ou 5 pessoas, né? Ter, né, o que estaria previsto, né, enquanto condições do salário mínimo. Então é interessante, isso aí pode ser um dado, né, de vocês observarem, incluírem nos trabalhos de vocês. Acho que vale a pena, Camille, se tem a ver com o teu trabalho, né, de poder aproveitar isso e esses outros temas ali, né, desse desafio de realizar esse direito, né, que é um direito que está ali, mas que, infelizmente, não tem tido muita eficácia, né? E nesse contexto de crise só se agravou. Pode falar, Camille? Agora eu tava pensando que talvez tenha alguma chance do que se é esperado em direito ser integrado com o que se é esperado em gestão de pessoas, porque a professora de gestão de pessoas, ela deu a decisão pra gente escolher um tema que a gente quisesse trabalhar. Meu grupo pegou a importância do trabalho para o indivíduo e perante a sociedade. Então, eu acho que talvez nesse meio saia alguma coisa, né, integrada um no outro. Legal, Camille. Acho que pode ser sim um caminho. Fico à tua disposição depois do teu grupo, né? Se quiserem mais alguma coisa, eu vou estar colocando. O professor Carlos tinha perguntado, né? Eu vou colocar 2 textos, Carlos, um sobre uberização e outro sobre a reforma trabalhista. São coisas atuais, né, que mudaram um pouco essas legislações, que eu acabei não tratando tanto nessa apresentação, porque eu achei que era mais interessante dar um panorama mais geral, né, histórico sobre essa temática, mas também vai para vocês terem como bibliografia complementar ali. Tranquilo, tá bem, tá ótimo. Mais alguma dúvida, pessoal? Algum comentário, alguma coisa que vocês gostariam? Entrando no site do DIEESE, pessoal, tem vários materiais interessantes aí que eu estou dando uma navegadinha, assim, e entrando ali em pesquisas mensais, tem da região metropolitana de Porto Alegre, tem taxas de desemprego, distribuição de desocupados por atributos pessoais, tem vários itens assim que vocês podem encontrar ali, que mesmo que porque a gente fala a gente eventualmente pensa só em Viamão, mas a gente pensar na região metropolitana de Porto Alegre, nessas relações assim, tendo dados para isso daí, enriquece muito o trabalho de vocês com isso daí, com esses dados. Deem uma navegada no site aí que tem bastante coisa bacana aí.
Tá bem? Mais alguma dúvida? Não? Nicole, João, Arthur, Camille, é isso? São 5h30, acho que estamos também no nosso horário. Não sei se vocês concordam, a gente pode encerrar já a nossa aula, então. Dizendo para vocês que semana que vem a gente retorna no presencial, né? Eu acabei de subir no Moodle a aula da semana passada, peço desculpas por não ter subido antes. Eu acabei de colocar lá, tá, a aula 23/12, acabei de incluir ela. Assim que essa daqui já entrar, eu já coloco lá também como aula do dia de hoje. E aí vocês já têm esse material aí para vocês darem continuidade aos trabalhos de vocês. Tá bem? Acho que é isso, né, Emiliano? Por mim é isso. Agradeço aí aos que vieram, né? E tenham um feliz ano novo aí amanhã. Passem, espero que estejam bem com sua família. E nos vemos na semana que vem ali no presencial, pessoal. Então tá, pessoal. Feliz ano novo. Aproveitem para descansar um pouco, refletir sobre o que a gente tem feito. Desejo que vocês passem uma virada bacana com a família de vocês. E até a semana que vem, então. Tá bom? Tchau, tchau. Tchau, prof. Tchau. Até mais, Feliz ano Carlos. novo pra Tchau, tchau. vocês. Tchau, tchau. Valeu, obrigado. Feliz ano novo.